Olá, convidando vocês a me acompanharem em mais um unboxing, desta vez vindo da Látvia. Foi uma longa viagem, aproximadamente 2 meses, até que o correio me entregou. Vamos ver. Nada dentro do envelope, além do baralho e uma bolsinha em veludo. O baralho não tem caixinha e ele chama-se Space Age Lenormand. É um desses baralhos muito baseados nos comics, né? Nas revistas em quadrinhos. Especialmente da década de 50, 60 até 70. Eu não conheço todas as cartas, eu só vi acho que 2 ou 3 e me interessei, até porque é um Lenormand. Eu gostaria de ver como é que eles trabalharam essas imagens, né? Então vamos lá. O verso das cartas é extremamente simples, as cartas são feitas num papelão comum, não tem grande durabilidade, não teriam grande durabilidade se eu estivesse usando com frequência. Difíceis de serem embaralhadas porque elas são totalmente flexíveis, elas são moles. Inclusive dá para se notar que elas estão abauladas, né, pela viagem, elas estão realmente curvadas. Então é mais complicado embaralhar um deck como esse, porque as cartas não têm uma dificuldade, uma resistência maior a entrar e elas se entortam mais, né? Não tem brilho nenhum, não tem proteção nenhuma, a gramatura do papel realmente é baixa e vocês podem reparar que o verso da carta é extremamente simples, não podia ser mais simples e mais fora do contexto de um baralho que se diz que é da idade do tempo espacial, né? Essa é uma carta de abertura, e aí a gente vai começar com as cartas, evidentemente. Mensagem, ele vai ser a carta do cavaleiro, né? E nós temos uma figura, né? Com uma corneta anunciando uma mensagem, a chegada, o recebimento de uma mensagem. Então corresponde ao cavaleiro. A carta do trevo, ela trata como azar, falta de sorte, né? Ela tem um textozinho aqui que vai falar alguma coisa engraçada a respeito da imagem, não exatamente da Lenormand, do significado da carta, mas dá para a gente ver que eles estão à beira-mar e há como se fosse um tsunami se formando, né? Azar. Ela trata como pensamento, né? Seria a carta do barco, a carta número 3, uma nave espacial. Trata como esperança, é a carta número 4. Né? E assim nós vamos ver que os títulos não vão coincidir, muito provavelmente, com nada do que a gente conhece ou assimila. Né? Esperança, por exemplo, o átomo, né? Os serventes, aqueles que trabalham para a gente, né? É uma carta que não tem exatamente nada a ver com o Lenormand, mas é um oráculo que se pretende estar dentro do sistema Lenormand. 4, 5. Essa seria a carta da árvore. 6. Desentendimento. Desentendimento. 7.
algum dinheiro. E aí nós vamos começar a ver as coisas sob um outro ponto de vista, que pode ser um oráculo, não Lenormand, mas um oráculo tipo o Gypsy, que ele tem um número determinado de cartas e ele tem outros títulos para as cartas, outras imagens, outras figuras. Ele pode ser um oráculo tipo o Niba, que é um oráculo russo, que vai ter outras imagens para 36 cartas. Né? É muito baseado na Sibila, muito baseado nos baralhos ciganos, né? Mas não no Lenormand. Por exemplo, algum dinheiro, ou seja, pouco dinheiro, ou seja, pouca sorte, é um título comum a esses baralhos, as cartas desses baralhos. Ah, com certeza. Daí vem a viúva. Então, ele é muito mais um oráculo cigano, né, do que, na verdade, um baralho Lenormand, ou do sistema Lenormand. Né? Todos têm mensagem, todos têm pensamento, todos têm azar, não está associado, de forma alguma está associado à carta do Lenormand, do Trevo, todos têm esperança. Vejam, são palavras que são comuns, são situações comuns em qualquer oráculo. Pode mudar um pouquinho o nome, mas ele precisa ter isso. Né, quando a gente usa um oráculo, ele precisa ter uma carta que representa o sim, uma carta que representa o não, uma carta que representa a doença, uma carta que representa a saúde, uma carta que representa a riqueza, uma carta que representa a miséria, uma carta que representa a amizade, uma carta que representa a traição, né? Porque senão o baralho fica incompleto, ele não vai atingir todos os objetivos de uma leitura, né? E a viúva, o que representa? Normalmente, ela tem a carta da viúva e a carta do viúvo. Elas representam pessoas mais velhas, pessoas mais experientes. E no caso da viúva, ela está muito associada à rainha de espadas, né? E a rainha de espadas foi, na minha modestíssima opinião, ela sempre foi muito prejudicada, porque sempre representou uma mulher amargurada. Não acho que porque a pessoa seja viúva, porque a mulher não tenha um marido, não tenha um companheiro, ela necessariamente é uma mulher amargurada, uma mulher que, se puder, vai fazer mal para outra pessoa. Mas a carta da viúva é muito chegada a isso. Reparem que o chicote está na carta da mão dela. Né? E aí nós já estamos misturando os baralhos. O amor no espaço, mas é a carta do amor, é a carta do Cupido. Todo deck de carta vai ter uma carta que fala do amor. O julgamento, o lucro, a felicidade, o amante. O amante e a moça, a jovem, não sei como é que vai estar aqui demonstrado, mas normalmente a carta do amante representa o consulente ou um homem pelo qual a consulente está interessada. Traição, né? Em alguns baralhos nós vemos na carta da cobra, noutros nós vemos na carta da raposa, noutros nós vemos até na carta do urso, né? Uma alegria inesperada. Essa é a carta do trevo do Lenormand. O trevo é um golpe de sorte, uma alegria inesperada, um golpe de sorte. Você não está esperando que aquilo aconteça e acontece uma coisa legal para você. Você entra, na loja e naquele dia está tendo uma liquidação muito bacana, né? É um verdadeiro Black Friday. E você acaba adquirindo o baralho que você queria pela metade do preço. Inconstância, ou seja, aquilo que não tem fidelidade. Algumas vezes é representada por uma borboleta, às vezes é representada por um pavão, né? Alguma coisa que é passageiro.
perda. Pode ser a carta do ladrão, né? Pode ser a carta dos ratos. Ciúme. Nós não temos essa carta exatamente definida, assim, por exemplo, no Lenormand, mas nós temos em outras sibilas, em outras representações de oráculos, né? E é o ciúme, né? É o ciúme. Aí está embutido o ciúme, a inveja, uma boa dose de mau caratismo, uma baixa autoestima, né? Está mostrado ali. A constância, que é o oposto da inconstância. Então a constância é a fidelidade, é a âncora, né? É aquilo que está ali, que tá para ficar, né? Prisão, uma carta que também é comum a todos os oráculos, com outros nomes, mas prisão, prisão. Vai desde dos arcanos maiores do tarô, com a carta do diabo, né? Passando pela carta número 6, número 8 do naipe de espadas, que é uma forma de aprisionamento também, né? Festa. Quem não gosta, né? Quando essa carta aparece. Doença. Doença também representa perdas. Afinal de contas, o que é a doença a não ser a perda da saúde, né? Mas ela não se limita à questão de saúde, ela se limita a diversas questões. A doença é uma sensação de mal-estar, a doença é uma sensação de indisposição com alguma coisa, é uma má vontade, é um pouco de má criação, tudo misturado. A carta, né? Uma coisa é o mensageiro, a outra coisa é a carta. O jovem, a luta, né? Nós vamos encontrar isso muitas vezes no Lenormand, representada pelo chicote, pela vassoura, né? Nós podemos encontrar o 5 de espadas, às vezes representa isso. Não estou dizendo que seja, nem quero ficar comparando oráculos, mas enfim, como ele é um oráculo diferenciado, é interessante a gente ter uma noção de por que usou isso, né? A surpresa, essa é uma carta que para mim é mais ou menos nova em qualquer oráculo, uma surpresa. Conheço a surpresa agradável, mas essa surpresa exatamente não. Me lembra muito a carta da força. O médico, o doutor, ou seja, qualquer pessoa que seja especialista em algo. Ele não precisa nem ter formação específica nisso, mas é uma pessoa entendida em alguma coisa que pode nos aconselhar e nos orientar. A empregada, uma mulher estrangeira. Vejam, até por uma questão preconceituosa, né, as mulheres, as estrangeiras eram consideradas pessoas com um caráter muito duvidoso, né? Então, há que se estudar essa carta. O militar. Aqui nós vamos encontrar todas as patentes militares, né? E todos os cargos que envolvem a manutenção da ordem, da lei, dos costumes, do delegado ao cara que trabalha, ao carcereiro, do entregador de notificações judiciais, até mesmo, não vou dizer o juiz, mas enfim, a pessoa que efetua a prisão, a pessoa que estabelece a lei, inclusive. Boas novas, quem não as quer? A morte, outra carta que não falta em oráculo, eu acho que não falta em nenhum oráculo. E quando não vem com o título exatamente bem objetivo, ela vem com algo muito aproximado, né? A morte é uma finalização. Pode ser a morte física, eventualmente, dentro de um contexto, com outras cartas negativas cercando essa carta, pode vir a representar, mas é muito raro isso.
né? Ela, na verdade, ela representa fim de alguma coisa, fim de ciclo. Venceu o leite que você deixou aberto na geladeira. Venceu o pacote de biscoito que você comprou, de bolacha que você comprou no supermercado. Está vencido, a data está vencida, né? Você perdeu o prazo. Orgulho, desejo, ladrão. Aqui, bem nitidamente, a carta do... A gente vê muito a carta do rato. Os ratos, na verdade, eles representam também diminuição. Por isso que eu digo que eles representam perdas, né? Mas aqui, uma coisa é você ser roubado, a outra coisa é você perder, né? Eu posso perder meu celular. O erro foi meu, o engano foi meu, a falta foi minha, a falha foi minha. Eu não tenho outra pessoa a culpar, né? Aqui não. Aqui alguém está interessado em alguma coisa que é sua e está disposta a se utilizar de meios escusos para obtê-la, seja lá o que for. Rival. É a carta do inimigo, né? Aquele inimigo, aquela pessoa inimiga. Rival. A gente vê muito isso na carta da serpente, da cobra, no Lenormand. Né? As pessoas têm uma tendência a associarem isso à carta da rivalidade. Fidelidade. Alguém vê o cachorro aí? Né? Desenhado não está. Está aqui. Só porque eu falei que não tinha o cachorro. Está aqui embaixo. Meio robô. Meio não, bastante. A visita. É uma carta também comum aos baralhos que são chamados de Sibila. A visita. Significa, sim, o visitante. Mas a carta número 1 do Lenormand não significa visita? Significa, mas o Lenormand não tem outra carta que signifique visita. Né? Essa tem uma especificamente para visita, porque a carta número 1 dessa daqui, apesar que ela não é numerada, que nós associamos com a carta do cavaleiro, a carta da mensagem, do mensageiro, não é uma visita, é uma mensagem. Aqui é uma pessoa que vem à sua casa ou que você vai fazer uma visita. Né? E não significa só isso, significa cliente que entra na sua loja, paciente que entra no seu consultório, enfim, são as pessoas que chegam na nossa vida. O Lorde, um homem mais velho, uma pessoa de respeito, na hierarquia ele pode representar também o marido da consulente. O marido da consulente. Aqui tem o velho, e daí é uma pessoa velha. Então veja, ele está. Eu não sei as outras cartas que tem, eu posso até vir a me contradizer, mas eu acho que ele vai representar o viúvo. A carta do viúvo, porque aqui tem a carta da viúva, então ele vai ter um no gênero masculino, o viúvo. A raiva. Eu estou falando muito dos títulos, mas eu estou mostrando muito pouco as imagens. Mas as imagens são todas tiradas de revistas em quadrinhos, que ele também provavelmente adaptou um pouquinho o texto. Eu não consigo ler nessa distância, né? Isso tudo. Mas está associado de alguma maneira, né, à imagem. Viagem. Outra carta que é comum aos oráculos, uma carta de viagem, uma carta de mudanças, são cartas que são comuns. Olha, o presente, carta comum. Nós temos no Lenormand, nós temos, por exemplo, o buquê. No Keeper, nós temos o presente. Nas Sibilas, nós temos os presentes. No Gypsy, no cigano, nós temos também presente, a palavra presente. Casa é outra carta que é comum a todos.
você precisa dar um espaço geográfico para a consulente, para o consulente, ou seja, ele tem que ter uma casa, né? Talvez o baralho não tenha uma torre, não tenha um edifício que é público, mas ele vai ter a casa dele, porque vai representar também a família, vai representar uma série de coisas, inclusive o trabalho doméstico, aquele trabalho que você faz, executa na sua casa. Hoje em dia muitas pessoas são autônomas e trabalham em casa. Falsidade. Sente a corzinha da raposa passando por aqui, né? A falsidade seria, a raposa seria essa representação da falsidade, né? Ela pode representar, num sentido positivo, quem? As pessoas que são atores, atrizes, gente que personifica um personagem, a pessoa que se veste de Papai Noel, né? Isso é no sentido positivo, é a pessoa que interpreta, ele faz um personagem falso, mas numa leitura, dependendo, é claro, do tema da leitura, ela pode representar exatamente você estar cercado de pessoas falsas, ou de uma pessoa falsa. Conquistas, aquilo que você conquista na vida, aquilo que você amealha na vida, aquilo que você obtém na vida. Às vezes a ideia da carta da lua do Lenormand seja exatamente isso, o sucesso, né? Pode representar exatamente isso, aquilo que é sucesso. Acho que não vai ter a carta do sucesso aqui, vamos manter essa daqui. É aquilo que você obteve o seu diploma, você honras e méritos, né? Honra ao mérito, é aquilo que você consegue ter. Casamento é a carta do anel em algumas outras decks de carta. A carta do anel. O casamento não é necessariamente o casamento civil ou o casamento religioso, mas o casamento, ou mesmo o anel, representa as parcerias, representa os contratos que nós fazemos, os acordos que nós fazemos, os combinados que nós fazemos, né? Eu combino com você de algum lugar. É um casamento, digamos assim, casamento de ideias, casamento de vontades. Pode representar casamento? Pode, claro, dentro do contexto pode. Fortuna. Fortuna é a melhor carta, né? É a carta da deusa Fortuna, né? É a carta da boa sorte absoluta, é a carta de muito dinheiro, é a carta de muita saúde, é a carta de muito bom humor, de um ânimo excelente, de uma disposição perfeita, impecável. Daí tem uma carta que eu não vi em outras, chamada religião. É a primeira vez que eu vejo num oráculo uma carta específica de religião, mas com esse título. Mas existe muito a carta do pároco, ou a carta do sacerdote, ou a carta da... me foge agora o nome, da pessoa que é aquela que cuida da moral, dos bons costumes, das leis que são acima das leis dos homens, digamos assim, daquilo que a civilização representa de melhor. A carta do inimigo, que é seu concorrente, é a pessoa que realmente não gosta de você, é muito a carta da cobra. Aqui pode ser vista como a carta da cobra também, o lado negativo da carta da cobra, evidentemente, né? Que não tem só esse lado. É aquilo que não bate com você, aquilo que é um obstáculo. O inimigo é um obstáculo. Você pode ver como a carta da montanha no Lenormand também. A carta do dinheiro é a carta que você pode associar com o trabalho remunerado, você pode associar com benefícios, você pode associar com a própria saúde, né?
Se você tem saúde, você tem disposição para o trabalho, você tem como ganhar dinheiro. Se você tem saúde, você não precisa gastar dinheiro com remédios, né? Então, é nessa lógica. E uma carta que vai representar a tristeza. Também existe em todos, né? Eu acho que no Lenormand a carta que mais se aproxima a isso é a carta da cruz. Nos outros tem cartas específicas para isso. E a tristeza vai variar do tédio à depressão, ao choro, né? Ao arrependimento, por aí. Então, pessoal, ainda que o título esteja muito longe de ser um Lenormand, e além das cartas serem de péssima qualidade, vamos ser bastante sinceros, parece capa de revista cortada, não é um baralho que eu vá usar com constância nas minhas pesquisas, nas minhas buscas, nos meus estudos, né? Eu vou mostrar para vocês rapidamente um baralho semelhante, a diferença de qualidade. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Olha, a tristeza. Olha a qualidade da carta, olha a impressão da carta. Opa, tá fora de foco. Né? Então, a gente tem isso. A gente tem as mesmas cartas. Olha, recebendo um presente, um buquê de flores. Né? Eu não estou discutindo a imagem que mostrou ali, porque é claro que aqui são baralhos diferentes, de autores diferentes, e cada um faz o seu oráculo com as imagens que quer. Eu queria exatamente, eu estou interessado muito nisso, como que os quadrinhos, que são chamados de uma arte sequencial, podem ser utilizados como figuras disso. Eu tenho mais alguns vídeos ainda para mostrar para vocês de outros decks de cartas que eu tenho com esse tipo de ilustração. Mas fica para uma próxima vez. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham conseguido apreciar um pouco, ver o que tem aqui de interessante. E lembre-se, isso daqui está na categoria das sibilas, está na categoria dos baralhos chamados, dos oráculos chamados ciganos, certo? Com justiça ou não, não sei. Tá bom, então até uma próxima.